noite, pessoal. Boa noite. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a esta série de lives especiais que eu vou fazer toda terça-feira nesse mesmo horário. E cada semana vai ter aí um assunto diferente, mas todos relacionados ao autodesenvolvimento, que é o que a gente, tem buscado. Autoconhecimento para o autodesenvolvimento. Boa noite, Eliana. Boa noite, Adriana. A minha convidada já está aqui. Então, vou fazer uma breve introdução sobre o que a gente vai falar. Eu coloquei o nome dessa live de Destrave Suas Emoções, Destrave Seus Sonhos. Eu vou fazer um breve relato do que aconteceu por experiência minha, tá? E o que aconteceu quando eu consegui destravar minhas emoções, porque eu jamais tinha imaginado que o motivo de eu não conseguir fazer determinadas coisas tinha a ver com alguma emoção bloqueada, alguma emoção latente, alguma emoção adormecida ou abafada que eu tivesse em mim. Mas eu descobri que era isso. Então, nessa caminhada de desenvolver meus projetos, de ser cada vez mais uma mulher liberta, podendo sustentar a minha vida criativa da maneira como, eu acredito que deveria ser, mas também não deixando de ser feminina, porque eu já tinha bastante liberdade, sucesso, etc., mas eu era extremamente masculina, ou seja, agia muito e com pouco interior, fazia tudo muito para fora, mas não tinha aquela coisa do brilho no olho que só a alma dá para nós, E não que os homens não façam isso, tá, gente? Não é isso. É um ser humano que tá agindo só com o lado externo, Então, eu vivia assim. Isso já é um grande sinal de que as emoções não estavam sendo ouvidas, E dentro desse contexto de desenvolvimento de projetos, eu fui aplicando técnicas do meu trabalho, fui trazendo, de diversas áreas de conhecimento, técnicas e ferramentas para aplicar na minha vida pessoal. Foi assim que eu desenvolvi toda a metodologia do projeto Offloading e fui conseguindo bastante resultados. Mas tinha uma área da minha vida que eu não conseguia prosseguir. Eu sempre esbarrava ali, caía nessa mesma barreira, que era na parte de formação de hábitos, mas não na parte de formação de hábitos novos, não para formar um hábito, porque para formar um hábito, pelas pesquisas e pelos estudos da neurociência, você vai seguir determinados passos e consegue sim, tá, gente? Um dia a gente faz uma live só sobre formação de hábitos, mas o problema era quebrar hábitos. Então, o que eu percebi, que ao longo da vida a gente vai desenvolvendo alguns comportamentos que são respostas, que são respostas físicas, sim, fisiológicas do nosso corpo a uma situação qualquer que a gente está enfrentando. E o nosso cérebro, ele aprende muito rápido, para essa situação, para essa necessidade, para esse problema, quando ela fez essa ação aqui, resolveu a necessidade. Então o cérebro aprende esse caminho e toda vez que a gente recebe de novo aquele estímulo, ele lembra. E isso, quando você faz vezes o suficiente para virar um caminho neural, vira um comportamento automático. A questão é que algumas vezes a gente encontra uma determinada saída para uma situação que, sendo um comportamento que vai ser repetido, vai ser um comportamento que vai te trazer algum nível de problema no futuro, porque é um comportamento nocivo. Às vezes um comportamento ele é adequado para aquele momento, para resolver aquela situação naquele momento, mas para longo prazo ele pode te trazer um prejuízo muito grande. E eu tinha alguns desses comportamentos. Então eu vou falar genericamente quais são esses tipos de comportamento mais comuns que a gente usa para resolver determinadas situações ali do dia a dia e que trazem esse alívio imediato, mas que não resolve o problema, não vai na causa raiz, ou seja, é só colocar um band-aid, numa ferida aberta e que a gente repetindo isso pode ser muito nocivo para nós. Oi, querida Gesa, tudo bem? Tô vendo aí o pessoal entrando. Sabrine, tudo bem, gente? Então, esses comportamentos comumente são quais? Todos os comportamentos relacionados a vícios. Então, quando a gente usa uma substância para
não para um uso recreativo, não para não ocasionalmente, e sim usa uma substância para te aliviar de alguma situação, isso é um vício. Quando essa substância acumulada, né? Você fazendo isso repetidas vezes e agora ficando no automático, acumulada, ela te traz prejuízos físicos, ela te traz prejuízos mentais, te traz prejuízos emocionais, te traz prejuízos de relacionamentos, ou você perde dinheiro, perde tempo por causa de determinados comportamentos. Quando há um prejuízo, é um hábito nocivo à sua vida, né? Então eu tinha especialmente dois. Eu acho que existem as questões genéticas, tá, gente? Que eu não vou entrar aqui porque não é minha área de especialidade. Eu vou chamar outro dia alguém para falar sobre isso. Existem as questões genéticas, as tendências, etc. Tudo bem, não é esse o ponto. Porque existe sim, a gente não pode desconsiderar que algumas pessoas vão ter maior tendência para um determinado vício ou comportamento nocivo e outras para outros, e outras não vão ter tanto, tudo certo. O que acontece então é que no meu caso, eu desenvolvi 2 comportamentos de alívio, só que eu não sabia nem que era por causa de alívio, e eu não sabia nem alívio de quê. Eu só fazia. E fazer aquilo me fazia me sentir bem. E depois de um tempo, não era nem me fazer me sentir bem, eu só fazia porque era a minha resposta padrão para determinada situação, para determinado estímulo. Mas eu estava tão alienada de mim mesma que eu nem percebia que eu tinha o estímulo para depois ter essa resposta e que daí tinha o alívio. Eu não tinha o menor conhecimento desse processo. Quando eu comecei a estudar como se forma hábitos e como se quebra hábitos, é que eu fui mapeando esse meu comportamento, né, e descobri então um vício em álcool, sim, e nicotina. O meu vício de nicotina foi assumido durante muitos anos, né? Eu fumei durante muitos anos. Parei, fumei, parei. Mas nos últimos anos eu quis muito parar. Não era mais aquela coisa legal lá do começo. Não era legal porque minha saúde, porque eu não tenho mais 20 anos de idade, não era legal porque não combinava mais com as outras coisas que eu queria fazer e que aquilo estava me impedindo. E além de tudo é muito fedorento, né, gente? Meu Deus, é muito fedorento. E fica tudo impregnado, né? O corpo, a roupa, o cabelo, os teus móveis, as tuas bolsas, é tudo impregnado. E o outro, o de álcool, que é menos perceptível o vício de álcool, porque Vilca, tu bebe todo dia? Não, mas se o meu comportamento padrão para dar uma resposta de alívio a uma situação é buscar a substância, então eu tenho aquele vício naquela substância, entende, gente? Não necessariamente eu preciso fazer uso daquilo todo dia, porque a situação que provoca, que engatilha aquilo ali, não acontece todo dia. Mas eu não tô escolhendo conscientemente fazer isso, dar esse remédio para a situação ou dar essa solução para a situação. Eu tô no automático. É isso, esse que era o problema. E esse é o grande problema de muita gente. Porque eu tô falando de álcool, que é conhecido esse vício, eu tô falando de nicotina, que também é bem conhecido, mas existem outros vícios que eles são mais sutis, são comportamentos mais sutis que a gente adota e não percebe que tá trabalhando com ele nesse nível de solução, mas é uma solução enganosa, tá? Por exemplo, açúcar, o uso excessivo de açúcar, o uso às vezes até de açúcar, porque o corpo humano não precisava de açúcar refinado, né? Pode ser. Jogos, sempre sair de uma situação através do jogo, através das compras, através do açúcar, através da cafeína, através de outras drogas, né? Outras substâncias sintéticas, enfim, remédios também. Se eu uso um remédio sempre para uma coisa, eu tô viciada naquele comportamento. Eu não tô resolvendo a situação, eu tô colocando um band-aid. Se eu uso sexo, né? Para me aliviar da minha solidão, eu vou fazer sexo casual. Se essa é a minha solução para resolver a minha solidão, então eu posso estar num comportamento vicioso, um comportamento nocivo, um comportamento que pode me trazer o alívio imediato na situação, mas que não
me contribui nem para solucionar, nem para me conhecer, nem para me desenvolver, nem para me tornar um ser humano melhor e me atrapalha no futuro. Então, mediante essa situação, eu esbarrei eu fiquei nesse obstáculo, o obstáculo da como quebrar um hábito. E é hábitos assim. Então eu trabalhei com uma nutricionista e com ela, ela me suplementou, ela me deu determinados suplementos que já facilitaram esse processo, mas ainda assim faltava alguma coisa. E eu já tinha ouvido falar que pessoas usavam a acupuntura para parar de fumar. E aí, assim, o universo maravilhoso coloca na minha frente uma pessoa maravilhosa como a minha convidada de hoje. E um dia eu bati um papo com ela e falei, olha só, eu já ouvi falar isso, isso e aquilo. Aí ela falou assim, olha, então vamos fazer uma sessão. E aí eu vou chamar ela então aqui, gente, para explicar, porque você pode perceber que existe uma relação muito intrínseca entre o nosso corpo físico e o nosso corpo emocional. Então, aquilo que o corpo físico está expressando pode ser resultado, uma dor, um desconforto em determinado órgão do teu corpo pode ser resultado de uma emoção. Uma emoção que não foi trabalhada, uma emoção que não foi ressignificada, uma emoção que está ali abafada, bloqueada. Esse era o meu caso. Mas eu fui por esse motivo. Então, assim, eu fui para descobrir um jeito de sair achando que era uma coisa só física, encontrei todas as feridas emocionais abertas que, de fato, são o trabalho que precisa ser feito para eliminar os maus hábitos de vez. Vou chamar ela aqui, então, para a gente conversar, bater um papo sobre isso. Quem quiser tirar dúvidas, tá? Sobre a medicina chinesa, ela é especialista em várias terapias complementares vindas da medicina chinesa. Ela também é enfermeira, então tem o conhecimento da medicina ocidental também, né? E pode colocar aqui no chat, tá, gente? E fiquem até o final da live, porque nós vamos fazer 2 sorteios aqui hoje, tá bem? Vou chamá-la, então. Vamos lá. Dot. Eu chamo ela de Dot, mas o nome dela é Maria Dotina. Vê se você recebeu aí o convite, amada. Opa, oi, tudo bem, querida? Vou baixar aqui. E aí, querida, tudo certo? Tudo certo. E contigo, tudo bem? Também. Então, gente, olha, muito bem-vinda, né, Dot, a essa live. Uma live que eu falei, né, olha, vou fazer um nível de exposição master, porque eu acho que agora eu já tô bem para falar das coisas, né? Quando a gente não tá bem para falar das coisas, a gente esconde, abafa, depois fica doente, né? Mas agora, como eu já tô bem resolvida nesse ponto aí, eu já posso falar e eu acho muito importante, porque eu gostaria de ter tido essa experiência há 20 anos atrás. Eu acho que uma boa parte da minha vida não seria como foi e ainda as consequências que eu tenho que lidar até para frente, se eu tivesse conhecido a acupuntura antes, né, Dot? Então, fala para nós, Dot, o que tem a ver esse negócio do corpo físico com o corpo emocional, por favor. Então, obrigada, Vilca, pela oportunidade de estar aqui. A medicina chinesa, ela tem uma visão diferente da medicina ocidental. Então, ela vê as emoções como sendo produzida pelos nossos órgãos. É uma visão completamente diferente da nossa medicina, né? Aqui do Ocidente. Então, ela vê que os nossos órgãos, eles produzem as emoções. Eles fazem com que as emoções se manifestem. Mas, porque as emoções, elas fazem parte da nossa vida. Todo mundo tem emoções, né? São elas que nos fazem mover, né? Então, às vezes uma raiva em determinado momento, ela é útil, ela é interessante, ela nos faz crescer, ela nos faz ter criatividade, né? O estresse também o medo também é uma emoção que nos protege um pouco, mas em excesso ele nos prejudica. Então, os nossos órgãos, eles produzem essas emoções. E cada órgão é responsável por uma emoção, para a medicina chinesa. Eu estou falando na medicina chinesa, tá? Cada órgão é responsável por uma emoção. E quando esse órgão está
enfraquecido, digamos assim, essa emoção fica mais exacerbada. Então, por que que determinadas pessoas lidam com determinada situação e lidam bem? Outras pessoas não. Aquilo parece o fim do mundo, né? E aí vem a história do órgão enfraquecido. Como é que a gente percebe isso? Durante o atendimento da acupuntura, é feita uma consulta, né? Então, a gente questiona hábitos de vida, questiona relacionamento profissional, relacionamento afetivo, onde mora, toda a história do paciente a gente colhe naquele momento do atendimento. A partir daí que a gente começa a questionando algumas coisas que né, vai se chegando, porque assim, vai chegando ao problema emocional. Porque assim, dificilmente uma pessoa procura acupuntura para tratar uma emoção. Sim. Ela chega para fazer acupuntura porque ela tem algum tipo de dor. Sim, eu fui lá, ó, né? Vou parar de fumar. A Isso. outra vai, eu tô com problema de hormônio, né? A outra vai, eu tô com dor nas costas, mas não vai lá falar da raiva, da ansiedade, tarará, né? Isso. Então, assim, elas nos procuram por isso. Às vezes, assim, tô com muita dor de estômago, tomo um remédio há não sei quanto tempo e não melhora. Tenho sempre essa dor de estômago. Quando é que essa dor de estômago aparece? E a gente começa a questionar o paciente, a pessoa, e ela vai percebendo que aquela dor de estômago às vezes aparece quando ela está irritada, às vezes aparece quando ela se irritou no trabalho, se irritou com alguém da família, né, dos relacionamentos dela, enfim. E a partir daí se percebe, porque o medicamento não resolve, porque cada vez que ela tem aquela situação de emoção extrema, ela tem a dor de estômago. O que a acupuntura faz? Ela fortalece esse órgão. Eu não sou psicóloga, não estou invadindo a área de psicologia, né? Eu sou enfermeira. Mas o que a medicina chinesa faz? Ela fortalece esse órgão que está enfraquecido para diminuir essas emoções, para ela não ser uma coisa prejudicial, que possa refletir com dores, com sintomas físicos. E que mais também assim, que daí a pessoa não vai atrás do alívio imediato como eu ia, por exemplo, que tu tá acostumado, teu cérebro, ele sabe o caminho do alívio, né? É o remédio ali, eu vou tomar só esse analgésico aqui e acabou. Mas tu não tá resolvendo o problema, então aquilo ali, né, fica mascarado. Se o órgão tá forte, com a aplicação da acupuntura, a emoção ela não te violenta tanto. Então, tu consegue raciocinar em cima dela e tomar uma atitude mais assertiva, né, Doti? Isso. E porque também, assim, nós não percebemos que o que está causando algum tipo de dor, não estou dizendo que todos os problemas físicos são problemas emocionais, mas tem uma grande maioria de problemas físicos que estão relacionados com as emoções, né? E daí, o que a gente não percebe da onde está vindo aquilo, porque a gente não para pensar, para perceber, né? E com o atendimento, a gente começa a instigar. Mas que horas que dói? Quando é que começou? O que é que aconteceu? Sabe? Com esse tipo de questionamento, a pessoa começa a se autoconhecer, ela começa a perceber que, a partir de determinadas situações, ela tem um gatilho que causa aquela emoção mais forte. Então, assim, uma pessoa em extremo estresse pode reagir, por exemplo, com uma aceleração do coração. Claro. Né? A outra pessoa sente dor de estômago. Uma outra pessoa, ela tem, sei lá, dor de cabeça. Um desarranjo intestinal. Então, assim, é diferente para diferentes pessoas, né? Não é um tratamento igual, tô com dor de estômago, isso é para todo mundo, todos iguais. Não, ela vai depender de cada situação, né? Por isso essa avaliação tem que ser muito minuciosa, né? Porque depende de cada pessoa como cada um reage. E aí, então, que fazer essa investigação dos gatilhos, né, Doti? Do que me leva ao quê, né? Que a gente chama de anamnese, né? Que é acolher a história do paciente.
Mas E o não é nada mais... paciente tem que fazer um trabalhinho também, né, Dot? Porque a gente pode chegar lá na consulta, gente, com a Dot, e não saber responder. Ah, o que que te leva a isso? Nada, não sei, é uma coisa que eu sempre faço. E para mim era assim, tipo, aí tive que parar e pensar. Não, mas é quando? É quando que eu tenho essa vontade? Eu tô cansada, eu tô triste, eu tô brava. O que que me leva? O que que me leva? O que que acontece um segundo antes de eu ter aquele comportamento? E aí, ou de eu ter aquela dor, de eu ter aquela emoção, aquela situação. Aí que a gente consegue descobrir, né, Dot? Porque assim, e também assim, o que a gente faz como a gente começa a instigar, às vezes a pessoa não te dá a resposta na hora, porque ela realmente nunca se observou. Mas ela começa a se observar. A partir daí, ela começa a se observar, começa a se autoconhecer, na verdade, né? Porque ela começa a se observar e perceber que determinadas reações ela tem em determinadas situações, né? É uma insônia, é uma... Né, N situações que levam ela a ter esses sintomas. E a partir daí, a gente começa a tratar, né? A diminuir, tentar diminuir a fortalecer esse órgão e tentar diminuir esse estresse, essa situação que ela está passando. Nossa, ela não vai ficar sem emoção, não vou ter mais emoção. Não. A gente não consegue viver sem emoção. A gente tem, mas de uma maneira mais tranquila, de uma maneira que não seja prejudicial ao corpo físico. Não, isso é muito legal, porque assim, ela falou, a Dot falou assim, ó, a pessoa pode chegar e não ter toda essa clareza de visão, porque realmente nós não estamos acostumadas a nos observar. A gente relegou o corpo físico a um patamar inferior ao racional. Então, a mente, o intelecto ganhou muita prioridade e a gente parou a gente ouve muitas vozes da nossa cabeça, mas não ouve a voz do nosso corpo. Né? Então, precisa fazer essa observação mesmo para chegar. Eu lembrei que a Clarissa coloca assim, ó, até peguei aqui o livro agora para falar, ó. Ela fala assim, num capítulo chamado O Corpo Jubiloso. O corpo é um ser multilingüe. O corpo tem muitos idiomas, muitas linguagens, né? Fala através da cor, da temperatura, do rubor, do reconhecimento, do brilho do amor, das cinzas da dor, do calor da excitação, da frieza da falta de convicção. Então, essa observação da mensagem que o nosso corpo está passando para a gente é uma coisa que a gente não está acostumada a fazer, né, Dot? A gente ignora, não. Coloca o analgésico ali, né? Porque nós estamos acostumados a... Normalmente a gente acorda, faz todas as nossas rotinas, né? Vai trabalhar, vai fazer cada um com as suas atividades, e a gente não para se observar. E aí o que a gente faz? Normalmente estou sentindo alguma coisa, ou eu tomo medicamento, né? Sem saber, sei lá, tem um analgésico em casa, eu vou tomar. Tipo assim, né? Não sei por que tá doendo, mas eu vou tomar. Ou porque eu quero um alívio. Fuma, bebe, joga, come faz sexo compulsivo, todas aquelas coisinhas que eu falei. Só que eu tô falando a parte mais pesadona, tá, gente? Eu vim para falar da parte pesada. A Dot veio para falar da acupuntura. Ô, Dot, aí faz isso e dá o alívio imediato e esquece o assunto, né? Continua na rotina. E daí, assim, também, porque não é só fazer acupuntura. Durante o processo, né, do tratamento, a gente vai orientando algumas mudanças de hábito. Né? Porque, assim, não adianta sentar na mesa e deitar lá na maca e fazer acupuntura, se depois eu vou para casa e eu não começo a me observar e perceber. Então, assim, tem um trabalho chato que me incomoda. Tipo assim, né? Ou tem uma pessoa no meu trabalho que eu não gosto, não me relaciono bem. Cheque abusivo, algo assim. Vou sair do meu emprego? Não, você não pode, né? Não dá, não tem outro, não vai sair. Mas como é que você vai lidar com essa situação? O que pode ser feito? Quem faz acupuntura vira adulta, porque vai começar a se responsabilizar por resolver as pendengas, viu, gente? As pendengas não vão ficar tudo ali escondidinha, abafadinha debaixo do tapete.
Daí a pessoa começa a perceber, e começa a procurar meios, né? Achar meios que ela possa sair ou amenizar essas situações. Por Então, isso, Doc, que eu chamei essa live de destrave as tuas emoções, destrava os teus sonhos. Porque quando tu começa a ter equilíbrio emocional, que eu acho que a acupuntura traz, porque equilibra o órgão, e daí equilibra a emoção, você tem essa visão. Ah, é aqui que eu tenho que atuar com mais profundidade, com mais força, com mais energia para resolver. Aí aquilo destrava. Daí daqui a pouco destrava aqui, destrava ali, daqui a pouco tu tá realizando aquilo que tu queria. Que estava até hoje esperando, mas não conseguia porque estava tudo travado ali na base da emoção. E também, às vezes, o fato de estar travada naquela emoção, às vezes limita muito o olhar da gente, né? A gente fica reclamando muitas vezes, isso está me incomodando, não gosto disso, e a gente se limita às vezes, não tenta achar às vezes uma solução, né? Que às vezes está muito próximo da gente. Sim. Né? Então, e às vezes só o falar, né, durante um atendimento, a própria pessoa vai percebendo. Não sou eu que digo, né? Essa pessoa faz isso. Não, ela vai perceber que é quem realmente está lhe incomodando, o que está lhe incomodando. Né? Ela percebe. Ô, Dot, eu anotei aqui alguns sentimentos para tu falar dos órgãos para nós. Tá. Raiva se manifesta mais ou menos aonde? Fígado. Fígado. Mas aí a pessoa, ela sente desconforto, aquela coisa de enjoo, de... Uma coisa clássica. Tu tá muito estressada, com muita raiva. Tu sente normalmente sente a boca amargar. Olha só, gente. Os olhos se manifesta através dos olhos, as pessoas que ficam com o olho muito vermelho quando estão com... Sabe a expressão soltando fogo pelas ventas? Aham. É um acesso de raiva. Então, o olho avermelhado demais, claro, a gente está excluindo outras coisas, tá? Claro, tem outras histórias, né? Teria que analisar. Mas, assim, é uma situação, por exemplo, trêmula. Tem pessoas que têm acesso de raiva, ficam trêmulas. Isso é característica de fígado. Para a medicina chinesa. Gente, medicina chinesa, tá? Não estou questionando medicina ocidental, até porque trabalhei bastante nessa área. A ansiedade, qual que é o órgão? A ansiedade, ela pode vir de vários órgãos. Então, a gente separa, sabe? Ela pode vir do enfraquecimento de vários órgãos. Mas, normalmente, ela está associada a uma aceleração, e essa aceleração, ela vem do coração. Coração, normalmente coração. Então. Por isso que dá, normalmente, por isso que dá que a gente chama de taquicardia, que é o aceleração do coração. Tá. Então, uma situação de estresse, às vezes tu acelera, né? Os batimentos cardíacos ficam muito rápidos. Eu, quando tenho estresse, que eu reconheci, agora eu reconheço a minha ansiedade, assim, bem mais. Porque quando eu cheguei lá na DOT, gente, e ela foi fazendo a anamnese, a gente foi conversando, e ela foi meio que, né, mostrando pra mim que a minha questão era a ansiedade. Eu falei assim, imagina, super calma, super de boa, imagina. Claro, né? É fácil tu ficar de boa quando a menor sinal de estresse, tu vai lá e fuma um cigarro, bebe uma cerveja, aí parece que tu tá sempre de boa. Na verdade, tu tá sempre intoxicada. Então, tu nem percebe que tá tendo aquela emoção ali, né? O Dot, e o medo? O medo, ele vem dos rins. Rins. Aí a pessoa sente dor? Não, a pessoa não tem dor. Ela tem uma característica de medo, normalmente, dor lombar. A dor lombar tem a ver um pouco com medo. Tem pessoas que elas têm diarreia. Criança faz isso. Criança em situação de medo extremo, elas têm diarreia. Que é outra coisa que pode dar. Às vezes, dor nas articulações, tipo o joelho, sabe? Pode ser o enfraquecimento de rim. De rim. E a tristeza? Depressão, tristeza? A tristeza é pulmão. Pulmão?
Caraca, nossa. Me Diz fala a, uma coisa. Não, termina, pode falar do pulmão. a tuberculose, ela foi há muito tempo atrás, quando ela era mais frequente, né? Ela era a doença dos poetas. Nossa. Os poetas eram pessoas, né, que eles falavam sobre as tristezas deles através dos poemas. Uhum. E muitos deles, claro, né, tinham uma vida boêmia, tudo, tem um monte de outras coisas por aí, né? Não vamos dizer que é só isso. Mas a tuberculose era uma situação. E pode perceber que as pessoas que têm problema pulmonar, elas são bem mais tristes. Mais tristes. O Dot, sabe que eu me lembrei que eu tinha muito pálpebra trêmula? Bem ansiosinha, olha. Bem ansiosinha. Eu pensava que era quando eu tinha problema de dinheiro, tremia minha pálpebra. Mas, gente, olha, junta, tá? É porque eu não parava para me observar. Não dormia direito, aí usava um monte de substâncias, aí com certeza sobrecarregava vários órgãos, né, Dot? Uhum. E ao mesmo tempo que está sobrecarregando por dentro do corpo, né? Aqui para a cabeça parece que para o cérebro parece que dá uma aliviada por causa de determinada substância. O remedinho que a gente toma, né? O alívio ali é temporário, né? Ele não resolve a situação, ele é temporário. Então, tu só continua nessa sobrecarga e continua assim. Aí realmente é um exercício de se observar que leva um tempo, não é tipo, eu vou lá fazer uma sessão de acupuntura e já vou sair com todas as minhas emoções desbloqueadas e meus órgãos tudo equilibrado. Não é assim, né, Dot? Não, e até porque assim, ó, o que acontece? Para a medicina chinesa, os órgãos, eles estão todos interligados. Então, se eu tenho um enfraquecimento de um órgão, ele vai automaticamente, com o tempo, enfraquecer o próximo. Sabe? Eles é um ciclo, é como se fosse um ciclo de energia. E aí ele vai enfraquecendo um outro, porque eles são codependentes um do outro. Tem um que né? começa, é o primeiro? Tem um que começa ou começa aleatoriamente, varia e daí vai para o próximo? Não, começa aleatoriamente, assim, tu tem que, por isso que tu tem que começar a ver a história do paciente para saber onde é que começou, para te detectar de onde que está vindo, de que órgão está vindo aquilo. Entendi. Sabe? Então, eles se alimentam um do outro, um precisa do outro. Existe uma relação entre eles, que quando é como se fosse uma relação de mãe e filho. Certo, porque a mãe alimenta o filho. Sim. Se a mãe está fraca, ela não consegue alimentar esse filho. E esse filho cada vez vai sugar mais dessa mãe. Porque ele precisa se desenvolver. E vai enfraquecendo mais e mais a mãe. Nossa. Entende? E assim é sucessivamente. Esse é um exemplo bem, né, bem simples. Mas é isso, sabe? Que existe essa necessidade de um ajuda o outro. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando um adoece, se ele ficar muito tempo com essa fraqueza energética, né? Com esse enfraquecimento energético, ele vai afetar o próximo. E às vezes tu tem dificuldade. Às vezes tem dificuldade de detectar de onde apareceu. Por isso que a gente pergunta, quando apareceu? Em que época que foi? O que apareceu? Porque chega um monte de sintomas. Então, assim, o que apareceu primeiro? Certo. Sabe? Pra gente conseguir saber onde é o início. Aí, gente, eu vou lá, né? Fui lá fazer a minha primeira sessão de acupuntura, fiz tudo isso aí, taranã, tá, beleza, vamos colocar lá as agulhas, né? Primeira vez, eu nunca tinha feito. Tu deita lá, não dói, né? Coloca ali os negocinhos, algumas dão um certo incômodo, eu senti coceira, eu senti que tinha umas que queriam sair fora, elas queriam pular fora e tal. Mas, gente, daqui a pouco começou. Escorre lágrima, escorre lágrima, escorre lágrima, escorre lágrima. Mas assim, eu não tava me sentindo triste, só escorria lágrima. Escorria, escorria. Daí eu, tá bom, beleza. Vamos lá, né? Aí sai da sessão, tu tá vivendo a tua vida normal, a Dot vai fazendo o acompanhamento, né? Sai da sessão, ela continua te perguntando como tu tá se sentindo, ao longo da semana, né? Ao longo do tempo. Gente, eu nunca chorei tanto na minha vida. Durante os 3 meses que eu fiz ali o tratamento, eu chorei mais do que nos últimos 5 anos.
Eu chorei tanto, mas tanto, mas tanto. Eu tinha tanta emoção bloqueada, abafada, mas aí em casa, mediante as situações que eu estava passando, eu sabia por quê. Eu conseguia identificar a tristeza por trás, a raiva por trás daquele choro, a revolta por trás daquele choro, o medo por trás daquele choro. Então, isso é o que foi resolvendo esse desbloqueio. Eu não fiquei triste assim, ai meu Deus, eu não vou fazer acupuntura porque eu vou chorar um monte. Não é isso. É diferente, é um choro de alívio. É uma coisa engraçada, é como ir ao banheiro quando a gente tá com muita vontade de fazer xixi. Daí tu vai no banheiro e faz, é tipo, ai que delícia. Era assim. Era de chorar assim. E era um choro consciente. Eu começava a chorar e percebia, é isso aqui, ó. Foi essa coisa que aconteceu. Foi essa palavra que eu falei ou que eu não falei ou que me falaram. Então, começa a montar uma espécie de quebra-cabeça de emoções que estavam perdidas ali ou coisas que eu tinha deixado mal resolvidas, digamos, né? Coisas que não precisavam de uma solução e eu só coloquei band-aid, só dei analgésico. E assim é que eu consegui chegar nesse ponto agora de poder falar sobre isso, de mudar o meu comportamento. E a mudança comportamental é a que leva para o projeto. O projeto que tu não está conseguindo fazer precisa de uma mudança em algum lugar. No meu caso, era nos hábitos, na quebra de hábitos. Então, é comum isso, Dot, de chorar e essas reações assim? Porque assim, o que acontece? Às vezes a gente tem a gente está vivendo um momento que parece que a gente não pode ser frágil, né? E nós, mulheres, com essa história de competição, de concorrência, de trabalho, enfim, parece que a gente não se pode dar o luxo de ser frágil. Parece que estar triste, né, não é legal. As pessoas não curtem as suas tristezas, né? Elas não se permitem. Uhum. Então, o que acontece? Brigou com o namorado. Vou sair e vou pra balada. Beber. No meu caso, beber. Daí, assim, tu não te permite curtir aquela dor, sabe? Assim, chora, fica em casa, chora, depois vai passar. Então, assim, a medicina chinesa tem uma coisa muito bacana, que eu acho muito linda, que ela diz assim, você só se torna... para você se tornar alegre, você tem que curar a tristeza. Porque se essa tristeza não for curada, você não se permite, você não vai conseguir ser alegre. Então, e aí a gente fica com sentimentos, às vezes você não gosta de alguma situação, né, que alguém te falou, mas você não fala. Não se posiciona. Porque você não quer ofender. Porque daí tu não precisa se brigar com ninguém. A gente não precisa brigar, né? A gente pode comentar. E às vezes o que a gente faz? A gente fica segurando e não fala. E aí tu tem um acesso de raiva horrível. Normalmente é horrível porque tu tá há muito tempo segurando aquela situação. Então, aí as pessoas dizem, tá maluca? E a raiva pode ser contra si mesma também. A raiva não pode ser só contra o outro. No meu caso, todas as minhas raivas acumuladas foram comportamentos contra mim. Eu fiquei com tanta raiva de não ter me posicionado, então eu vou fazer um mal para mim mesma agora para dar conta de conviver comigo. Só que, gente, isso não é assim racional, tá? É um processo racional, sim, mas a gente está tão desconectada de si que a gente não percebe que está fazendo esse processo, né? Uhum. E assim, ó, uma das coisas mais fortes hoje, além da ansiedade, está sendo a preocupação. Uhum. Né? As pessoas estão muito preocupadas, elas estão com a cabeça com 1000 pensamentos. As pessoas não pensam numa coisa só, resolvem e pensam no outro. Elas estão com 1000 pensamentos e elas não fazem pausas na vida. Então, assim, estou trabalhando e não faço intervalo para observar a rua. Sabe? Vai dormir e vai dormir, o corpo vai dormir, mas a cabeça está no trabalho. Né? Então, assim, a gente não se permite, né? Relaxar um pouco, desviar. Às vezes chega em casa cansado, não tem tempo para a família, né? Para quem quer que seja. Ou assistir uma coisa bacana, um filme, ou sei lá, ouvir uma música.
mas a gente não se permite. E daí a gente está sempre nessa correria. E isso é uma das coisas que está atingindo, por exemplo, porque a preocupação é uma emoção do baço. Baço? Uhum. E aí fica com aquele ombro aqui, né, do endurecido, fica, né, fica com a sensação, né, de que não faz a digestão. E daí não dorme bem por causa disso. E daí aí a história dos órgãos que eu te falei, né? Que eu falei que um acaba levando ao outro. E, sabe, e essas coisas, elas ficam acumulando. Sim, é uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. Uma leva a outra, né? Então, eu uso o remédio aqui, ou qualquer outra substância para me aliviar, não resolvo a situação origem, né? Aqui originou. Aí, aquele meu órgão fica enfraquecido, enfraquece o próximo me causa uma outra situação, que eu vou lá e coloco outro remédio em cima, e assim eu vivo. E daqui a pouco eu desenvolvo doenças mais graves, mais sérias, mais complicadas, que vão precisar de intervenções maiores, né, Dot? Porque eu não tratei aquele posicionamento, aquela situação, ou por isso, ou porque eu não me permiti pausas, né? Os ciclos e eu acho que é assim, né? É o se respeitar. A partir do momento que tu te respeita em qualquer situação, você não permite que o outro te agride, mas você também não se agride. Né? Porque a agressão não é só um tapa, não é uma palavra, né, grosseira. A agressão é tudo que tu faz contra ti mesmo. Não estou falando que a gente não pode sair, não pode se divertir. Nada disso, gente. Isso é ótimo para a saúde. Né? Agora não posso fazer mais nada. Vou comer tudo saudável, viver tudo saudável, não vou fazer mais nada. Não é por aí, sabe? Mas não, é justamente a coisa do comportamento repetitivo e ao ponto de virar nocivo, né, Dot? É o excesso, são os excessos que fazem isso com a gente. Não é isso que a gente está, né? A gente não está falando do uma ocasião ou uma ocasião por mês, por exemplo. A gente está falando dessa coisa de gatilho. Teve a situação, corro para lá. Teve a situação, corro para lá. Isso vai se acumulando, realmente vai virar uma doença, né? É bem isso mesmo. Dot, e me fala uma coisa. Bom, a Dot, gente, ela trabalha com acupuntura, mas ela também trabalha com outras terapias complementares, né? Conta para nós, da medicina chinesa, que mais que tu traz? Eu trabalho com acupuntura, trabalho com a ventosoterapia, que são aqueles copinhos que a gente põe nas costas para relaxar a musculatura. E a ventosa ela é meramente física, a ação dela, ou ela tem alguma coisa energética? Ela relaxa, ela ajuda a relaxar, ela ativa a circulação e ela alivia pontos de dor, sabe? Então, ela é muito bom para relaxar a musculatura. Os atletas de alta performance usam bastante, porque como eles competem, no dia seguinte eles têm que competir novamente, normalmente eles ficam muito travados, com pontos de dor. Então, eles usam aquelas marcas roxas que a gente vê nas costas dos atletas. É aquilo que é a ventosa. Tá. Eu trabalho com a que não sou atleta, sim, ele é indicado para esse... Para tensão, tira tensão. Isso. Eu trabalho com auriculoterapia, que são aquelas sementinhas que põe na orelha, que eu acho que a grande maioria das pessoas sabe o que é, né? Eu já coloquei, que estimulam. Ela serve para quê? Elas estimulam pontos na orelha, né? Que para a medicina chinesa a gente tem várias partes do corpo que se manifestam nos órgãos, que representam os órgãos. A orelha é uma delas, né? Então, ali esse beijinho na orelha é tão legal. Beijinho, mordidinha, conversinha na orelha é tão legal que tá mexendo no corpo todo. Brincadeira, gente. Desculpa, Dot, é que eu não consigo perder as piadas, gente. Então, ela estimula esses pontos na orelha que correspondem a alguns órgãos, né, no corpo. E eu trabalho com trigrama. O também é direcionado, tipo, a pessoa vai ter a conversa contigo e tu vai botar em determinados pontos que tem a ver com o caso dela. Com aquela situação, isso. Tá. Trabalho com moxa, que é
A mochoterapia ela tem elétrica, mas ela tem uma manual, que é como se fosse um bastão que a gente usa para aplicar calor em pontos de acupuntura, alguns pontos específicos, né? E ela é boa para a imunidade, ela é boa para aquelas pessoas que se sentem muito cansadas, ela é interessante também para alívio de dor, pode ser usado em situações de alívio de dor. É uma aplicação de calor, só que tem uma parte que é elétrica e uma parte que é tipo um bastãozinho. Mas aí, então, ela é para essas questões aí que você falou, de alívios e cansaço. Isso. Tá? Imunidade também, a gente usa bastante. Uhum. Aquelas pessoas, então, sabe aquelas... tem a ver, se a gente quiser fazer alguma coisa preventiva anti-Covid? A gente usa, assim, ó, ela pode ser usada, tem alguns pontos específicos, que ela melhora a tua imunidade. Não vou dizer, tu não vai pegar Covid porque tu fez. Não, claro, não. Né? A gente não está dizendo nada disso, a gente está falando de prevenção, né? Mas ela pode ser usada, assim, para melhorar a imunidade. Tá? E também ela é usada, sabe aquelas as pessoas mais velhas que às vezes sentem muito frio? Estão cheias de casaquinho, cheio de... Nada aquece o corpo delas. A gente usa bastante para isso. Olha, e isso fica tendo um efeito? Tipo, eu faço uma sessão e daí eu vou embora e isso fica tendo um efeito em mim? Isso. Tem umas coisas muito legais, né, gente? Nossa. Bem legal. E que mais? Trabalho com reiki. Tá. E trabalho também com trigramas. Os trigramas Os trigramas é uma técnica ainda é nova, né? Ela foi desenvolvida por uns professores de São Paulo, né? Que são eu não tenho aqui para mostrar, que são símbolos que a gente usa em ponto de acupuntura, sabe? Então, às vezes a gente associa junto com a acupuntura esses trigramas, ou faz só os trigramas, usa em criança, que criança é difícil tu manter uma criança com agulhas, né? Então, tu pode usar em crianças. Uhum. E fica coladinho no corpo, né? Em pontos, que são o ponto da acupuntura, mas sempre partindo do princípio. A avaliação, e daí tu seleciona que pontos são importantes para utilizar esses trigramas, as agulhas e todas as técnicas. E qual que é o efeito desses símbolos, então, nesses pontos? Ele é a mesma coisa que eu colocar a agulha? Ele é. Porque assim, ó, a agulha eu não posso te mandar para casa com uma agulha. Uhum. Os trigramas eu posso. Então é como se ele ficasse estimulando esse ponto durante a semana toda, até você vir para o próximo atendimento. Entendi, que legal. Ele tem um efeito super rápido, super bacana. E pessoas que têm resistência à agulha, né? Essas coisas assim, a gente utiliza. Ótimo, tá bem. Então, gente, assim, ó, por que eu quis, né, trazer a minha terapeuta para falar com vocês? Porque quando eu passo por uma experiência que eu percebo que tem um valor e é uma coisa totalmente nova, totalmente desconhecida. E ela falou para mim com outras palavras, porque ela é muito elegante, tá, gente, no falar. Ela não falou com as mesmas palavras, mas ela falou a mesma coisa que o meu terapeuta, de que eu fiz anos atrás eu fiz uma terapia tradicional, né, de divã, aquela de divã, falou para mim que eu fui lá com o mesmo propósito, me livrar dos meus vícios. Eu já tinha consciência de um dos vícios, do outro eu não tinha consciência, eu achava que não era viciado, que não usava para isso, né? Quando eu falava para ele as coisas, eu perguntava assim, mas por quê? Por que eu não consigo? Por que eu faço isso? E ele falou assim para mim, na minha lata, porque você não se ama, porque você não se respeita, porque você não se gosta, porque tua autoestima tá lá no teu pé. Mas ele fala com essas palavras, que é o estilo da terapia dele. A Dot vai falar com a agulhinha, com o símbolo, né? Com o negocinho na orelha. E de outra maneira, que é uma maneira mais física, corporal, né? Dot, assim, bem sensorial. E com algumas palavras mais bem elegantes. Daí que ela é muito elegante no falar também, gente.
É também assim, né? O terapeuta, o psicólogo, né? O terapeuta de psicologia, ele vai fazer uma abordagem. Nós, da acupuntura, nós vamos tratar a parte física, que está interferindo na emoção. Eles têm uma outra abordagem, né? Um outro tipo de abordagem, que às vezes eles precisam ser rígidos mesmo, né? Eles têm que ter uma abordagem mais severa para a pessoa entender, né? De autorresponsabilidade, né? De autorresponsabilidade. Ó, querida, tu não é criança, tu tá aí fazendo esse negócio, parou de nhenhenhé, parou de zoraide aqui na minha orelha, né? Já a acupuntura vai direto no corpo, né, Doti? A gente trata a parte física e acaba interferindo nas emoções. Beleza. Olha só, lembra que eu te falei que eu ia trazer aquela poesia da Viviane Mosé para falar? Porque quando eu vejo a Doti, quando eu falo com a Doti, quando eu vou na sessão com a Doti, eu lembro dessa poesia aqui da filósofa Viviane Mosé. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos, abscessos, tumores, nódulos, pedras. São palavras calcificadas, poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, poderiam um dia ter sido um poema, mas não. Pessoas adoecem da razão, de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. A poesia continua, né? Depois a gente pode publicar, vou publicar aqui nos meus stories, mas eu lembro da Doti porque eu chorei essas lágrimas. Eu senti derreter tudo que estava endurecido em mim, abafado nos meus órgãos, abafado na minha, sei lá, na minha psique, escondido em algum lugar, por conta do trabalho da acupuntura que ela fez comigo. Então, Doti, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, querida. Abriu totalmente um mundo de possibilidades que eu venho há anos tentando fazer essas mudanças e não conseguia. É um agradecimento, assim, especial mesmo, porque é muito especial esse trabalho, gente. Quem não conhece, nunca fez acupuntura, eu recomendo demais. Obrigada, querida. Muito obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Isso. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, pessoal. Doti, algum recado final para o pessoal? Senão a gente faz nosso sorteio. Tens algum recado, alguma recomendação? Não, a recomendação é que eu acho a maior recomendação é se observe. Se observe, né? Porque quando tu te observa, tu acaba descobrindo o que está te incomodando. Tira um tempo para se observar, né? Eu acho que isso é importante. Você vai saber que o alimento não está fazendo bem, que uma relação não está fazendo bem, que não sei, uma atividade talvez não esteja sendo tão bacana, que uma rede social pode ser que não esteja lhe fazendo bem, né? Uma televisão, uma notícia, um filme. Se observe, você vai perceber o que realmente não está lhe prejudicando. Eu acho que isso é a grande base, assim, porque a partir do momento que você percebe o que te prejudica, tu consegue ajuda te eliminar ou eliminar o problema, né? O Doti, então, por que a acupuntura, ela parece que ela acelera o processo de cura, assim, ela parece que vai num ponto direto que, sabe, como se pulasse um monte de etapas. Eu tô falando isso em comparação à terapia tradicional lá do divã, né? Porque assim, a acupuntura, ela trabalha com energia, né? Então, assim, o nosso corpo, ele é todo, é como se ele fosse uma corrente de energia que circula por todo o corpo. Essa energia, ela passa por todos os órgãos, por todas as camadas, né? A gente tem essa energia.
O ponto de acupuntura nada mais é do que um ponto que a gente coloca a agulha e estimula essa energia a percorrer melhor, digamos assim. Porque às vezes tem pontos de bloqueio. É como se fosse um fio de energia, que a gente não vê a energia passar naquele fio. A gente sabe que existe, mas a gente não vê. E aí rompeu esse fio, ou ele fez um nó nesse fio. Uhum. A energia não vai passar. Vai dar um curto-circuito, né? Não vai passar. É a mesma coisa no nosso corpo, mais ou menos, né? Parecido assim. E aí tem pontos de bloqueio, que essa energia não circula. E a gente faz é estimular que essa energia flua pelo corpo. Por isso que vai Através dos derreter pontos. tudo. Vai derreter tudo que tiver travado aí vai derreter. Aí vai fluindo. Que a coisa flui, né? Por isso que dá disposição, por isso que dá relaxamento. Entendi. Uma pergunta também. Normalmente a pessoa faz um tratamento e depois ela faz só uma manutenção, algo assim? Ela precisa de um período, né? Para a gente conseguir tratar alguma enfermidade, a gente precisa de um período, não é numa sessão que se resolve, né? E depois, e cada pessoa reage de uma maneira diferente, então tem pessoas com poucas sessões ajuda, outros precisa de um tempo mais longo. Quanto mais crônico o problema, mais tempo a gente precisa para tratar. Desculpa. E aí depois o que pode ser feito, a gente vai fazendo como se fosse um desmame. A gente vai diminuindo as sessões, aumentando o tempo entre uma e outra. Até que chega um tempo e a pessoa diz assim, acho que eu tô legal, não preciso mais, por enquanto. Aí volta quando tiver uma outra situação. Quando tiver precisando, achando que precisa. Não precisa, não tem necessidade de ficar dependente, sabe? Sim. Claro, tem pessoas assim, que eu tenho uma paciente que ela está comigo há muito tempo. Por escolha dela, eu quero me manter fazendo, porque eu quero me manter bem sempre. Uhum. Sabe? Então, a gente faz, claro que não são todas as semanas, né? É um intervalo maior, mas é a opção dela. Por quê? Porque ela quer trabalhar com prevenção, ela quer evitar adoecer. Ela já é uma senhora, né? Então, ela não quer ficar doente, ela mora sozinha, então ela tem medo de precisar de alguém, essas coisas. E aí ela faz. A minha mãe faz também, regularmente, para dor nas costas. Ela faz também. Assim, pode ser usada. Porque pode ser usada para prevenção, né? Não necessariamente só quando tu tem um problema. Sim, sim. Tá, e DOT, qualquer idade? Alguma medicação? Os bebezinhos, que a gente aí usa, pode usar pequenininho, 3 gramas, né? Mas a agulha a gente normalmente não usa. A criança não consegue ficar, né, muito tempo com agulha. Não, uma época se dizia que não se fazia em grávida. Hoje se usa para estimular parto, se usa para tirar os enxoos das gestantes, para cansaço. Não tem contraindicação. Ótimo. O acupunturista que vai saber o ponto que ele pode usar em determinadas situações, né? Certo. Eu vou ler agora os 2 trechos finais da poesia da Viviane Moser. Você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo com buchas vegetais, óleos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poema com alicate de cutícula, com pente, com uma agulha. Você pode arrancar poema com pomada de basilicão, com massagem e hidratação. Mas não use bisturi quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo. Uma forma de soltá-los das dobras dos dedos dos pés, das unhas, são os poemas corte, poemas peito, poemas olhos, poemas sexo, poemas cílios. E agora a parte final. Atualmente ando gostando dos poemas chão. Pensamento chão é grama e nasce do pé. É poema de pé no chão. É poema de gente normal, poema de gente simples, gente de Espírito Santo. Eu venho de Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Eu trago a vitória do Espírito Santo. Santo é um espírito capaz de operar o milagre sobre si mesmo. Lindo. Santo é o espírito capaz de operar o milagre sobre si mesmo. Então, eu acho que o trabalho da acupunturista é um trabalho de casamento do paciente com o terapeuta, né, Doti?
Aquela pessoa, ela se É, dispõe a operar esse milagre sobre si mesma com apoio, com auxílio daquela terapeuta que está sendo a mão divina ali, né? Colocando as agulhinhas no local que ela sabe que é o que precisa. É um trabalho de conjunto ali. Porque não adianta eu chegar lá e eu não fazer a minha parte também, né? uhum. Porque assim, mas isso também é com a medicina ocidental, né? Porque assim, se o médico te dá um medicamento, te prescreve um medicamento e você não toma, não faz sentido, né? É, Ou mas se uma nutricionista te orienta uma alimentação, você não faz, então não faz sentido você ir procurar esse tipo de profissional, né? mas Então, a é preciso medicina uma ocidental colaboração. não é tão poética. Ela não é Ah, poema. É só a oriental que é mais poética. E, Doti, tu usa a Ayurveda também? Chakras, não, essas coisas? não, Não, não tenho, não, não. não usa Não Ayurveda. sei Tá bem, trabalhar com a Ayurveda. tá bem. A medicina oriental, ela é uma Ela é poética. filosofia, né? Ela é uma coisa Exatamente. lindíssima, lindíssima. O É Doti, lindíssima. e o reiki? Só faltou tu falar do reiki para nós. Como é que Ah, o é? reiki. Como é que funciona? O reiki, ele é. O que ele é o reiki? O reiki é uma tipo de energia que a gente faz, que pode ser com a presencial. Então, assim, em que situações pode ser usado? Quando tu tá muito triste, quando tu tá. Pode ser usado para dores também, mas ele é bem bacana na parte emocional. E pode ser feito à distância. Eu tenho uma amiga, Simone Mai, que ela é acupunturista também, e a gente tem um projeto que a gente faz reiki. Agora a gente deu uma pausa, né? Deu um tempo, mas a gente faz reiki aos domingos, à distância, gratuito, né? Porque a gente percebeu a necessidade exatamente nessa época de pandemia, que as pessoas estavam desesperadas, né? E muito inseguras, com muito medo. E a gente começou a fazer essas aplicações. Então, de reiki à distância, os domingos a gente, cada uma na sua casa, mas nós duas no mesmo horário, na mesma sintonia, e a gente emite reiki para as pessoas que nos solicitam através do Instagram, elas dão um nome e a gente faz, né? Ficou a dica, galera. Segue a Doti e fica ligado na próxima sessão de reiki à distância aí, viu? E fica aqui a minha recomendação também. Todo mundo que mora aqui em Florianópolis ou região, né? Ou, enfim, que venha até aqui em algum momento, fazer uma visita lá no espaço dela e fazer uma consulta. Porque vai destravar aquela coisa que tu tá querendo fazer, a resolução de ano novo que não vai para frente, vai destravar. Ok? Vamos fazer o sorteio? Vamos lá. Ó, eu escrevi aqui no meu caderno um número e eu vou pedir para tu escrever. Tens alguma coisa para escrever por aí? Ou Tem. digitar, não sei. Tem. Um número de 1 a 15. Vamos fazer assim. Eu vou pedir para o pessoal colocar no chat. Primeira coisa que a gente vai sortear é uma vaga no meu grupo de prática de como usar melhor o seu tempo para fazer os seus projetos acontecerem. Tá bem? Depois eu explico tudo aí para quem for sorteado. Então, coloca aqui no chat para mim, gente, um número de 1 a 15. Vamos ver quem é que ganha. E aí a Dot vai sortear uma sessão de ventosa terapia para você sair super relaxada, super, né, relax, calma, chilex de lá. Vamos aguardar então o número de 1 a 15. Não é 3. O meu não é 3. Depois a Dot vai dizer o dela. Não é 7. Vamos lá. 9 não é. Não é 15. Oh, meu Deus. Não é 12. Não, não é 12, gente. É 2. 2, ó. Lulu, não sei se vai dar pra... Aqui, ó. Número 2. 0, 2. Lulu Rebelo. Depois eu te mando um direct, tá? Pra gente, pra te passar os acessos. Agora vamos pra Dot. Então, galera, coloca um número aí de 1 a 15 para ventosa terapia. Dot, fica de olho. Colocaram Eu não, 12, 9, eu não consigo ver. Tá. 12, 9. Não, Eu vou lendo para ti, tá? tá. Vamos, galera. Ventosa terapia. 4, Não, não. 7, não, não. 8, não, 1,
Não, 11, não, 13. não. Não é nenhum desses, gente. Vamos, vamos. Não desistam, galera. Manda aí. Para fechar aqui a nossa live. 10. Não, 10 de novo, não é. 3. não, Não é 3. 13. 13 já foi, também não é. já foi. 6. Não, 15. quase lá. 6 não é. 15 não é. Não, 4 não é. não, 9. não. 5. Ei, 5. A Eliana Fernandes, que foi a primeira que escreveu. Depois a gente conversa então com a Eliana também. Tá bem? Eliana. Gente, olha, muito obrigada por terem vindo. Vou deixar essa live gravada. Se você conhece alguém que precisa transformar as poesias presas em lágrima derretida, resolver as coisas dos órgãos e as coisas das emoções, as coisas dos vícios, manda essa live para essa pessoa. E fica o convite para todo mundo conhecer essa super profissional aí. Tá bem? Dot, obrigada, querida. Obrigada, Beijo. querida. Até a Beijo, nossa próxima obrigada. sessão. Até a próxima. Obrigada, linda. Obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.